5 pontos positivos e 5 pontos negativos desta temporada do BBB 22. Positivos: Tadeu Schmidt. Tadeu deu um show na apresentação, tentou com todas as forças fazer com que os jogadores jogassem, Nobody. Nos jogos da Discord, incentivou muito, pressionou bastante e mandou recados muito claros toda terça-feira de paredão. Então Tadeu foi o craque da rodada praticamente todas as semanas. O confronto Jade e Arthur. Um dos poucos embates que durou bastante tempo na temporada foi Jade e Arthur, a partir do momento que ela mandou ele sistematicamente ao paredão e eles começaram a se enfrentar com bastante frequência, O Arthur naquele momento ali estava já galgando essa posição dele de não ter grupo nenhum e com isso ele acabava indo pro paredão com muita facilidade e a Jade estava atacando diretamente. Então era um embate muito franco e direto entre os dois que foi um dos momentos emocionantes da temporada. Natália. A Natália chegou a ser, pra mim, uma das favoritas ao título. É uma pena que ela não soube capitalizar algumas das situações que aconteceram com ela. Digo que ela era uma das favoritas dessa temporada porque ela tinha a complexidade que um vencedor de BBB costuma ter. Seus pontos positivos, seus pontos negativos, as qualidades e defeitos dela se alternavam de uma forma que tornavam ela uma personagem muito interessante para vencer o BBB. Uma pena que ela não conseguiu entender isso lá dentro e justamente por isso acabou perdendo o favoritismo, que era muito franco naquela semana em que a Maria foi desclassificada por conta do que aconteceu no jogo da Discord. O quarto ponto positivo para mim é o botão de desistência. Acho que foi importante ter esse botão ali nessa temporada porque ele criou também mais um elemento de tensão para quem tá lá dentro, justamente oferecendo essa possibilidade de desistir do jogo e gerou um momento alto da temporada que foi a desistência do Thiago Abravanel, que deu uma boa sacudida na história em alguns momentos, pelo menos em alguns dias do jogo. E o quinto ponto positivo é o faturamento da Globo com o BBB 22, foi o BBB mais vendido da história provavelmente, com uma alta vendagem de anúncios e de patrocínios, a Globo conseguiu faturar bastante com o BBB 22. Pontos negativos. Faltou competição nesse BBB 22. A gente viu muita gente anti-jogo e o jogo demorava muito para engrenar. Quando engrenava, as situações se resolviam muito rápido e rapidamente o jogo voltava para um marasmo. O segundo ponto negativo foi a caça aos jogadores, Quem tentou jogar lá no início foi eliminado muito rapidamente. Caso da Bárbara, caso do Rodrigo, que foi eliminado na segunda semana, e o Luciano também, que estava na primeira semana tentando várias coisas ali, pelo menos ele movimentava a casa ao redor das coisas que ele estava falando, e esses jogadores foram eliminados muito rapidamente. Nayara Azevedo também, enfim, muitas figuras que poderiam ter rendido muito mais foram eliminadas cedo. Sendo assim, a partir de determinado ponto, a única pessoa que propôs jogo de fato foi o Arthur Aguiar. Em vários momentos ele teve ali várias situações por conta disso, mas soube capitalizar muito bem e é por isso que deve vencer essa temporada. O terceiro ponto negativo, se é que a gente pode chamar de negativo, foi a audiência que desceu com relação às temporadas anteriores. Ainda assim, foi uma das maiores audiências da Globo no ano, Agora com Pantanal aí chegando perto dessa média, mas o BBB 22 teve uma audiência menor do que a registrada no 21 e no 20. O quarto ponto negativo são essas histórias que acabavam rápido demais. Todo e qualquer conflito, seja ele natural ou seja ele induzido pela produção, com dinâmicas que buscavam justamente fazer o jogo ter atrito, fazer o jogo andar, acabavam muito rápido e com isso as histórias ficavam chatas e mornas muito rapidamente, o que explica também essa audiência menor e a percepção do público de que foi uma edição bastante fraca. Por fim, o quinto ponto negativo foi a previsibilidade. Do meio pra frente do jogo ficou muito claro o favoritismo do Arthur, inclusive dentro da casa. A saída sistemática de integrantes do quarto Lollipop também foi algo que deixou muito claro pra dentro da casa que o outro lado da casa estava muito forte e conseguia manobrar o jogo do jeito que queria. Isso tornou o jogo muito previsível pra quem estava aqui fora e também pra quem estava lá dentro. Não teve praticamente nenhuma surpresa. A única surpresa, mais ou menos surpresa no final, foi o Arthur voltando do quarto secreto. Alguns deles acreditaram que ele tinha sido eliminado de verdade. Mais uma vez, craque da rodada Tadeu Schmidt, que deu uma confundida na cabeça deles. E você, o que gostou e não gostou desse BBB 22? Coloca aqui embaixo nos comentários e vamos falar sobre TV brasileira aqui na Rede Gesla de televisão. Beijo, valeu!